O vento de novembro cortava as ruas do centro de Chicago como uma faca cortando seda, trazendo consigo o cheiro do início do inverno e da água distante do lago. Grace Miller apertou o casaco fino em torno dos ombros enquanto corria pela Michigan Avenue, a sua respiração formando pequenas nuvens no ar frio. As luzes da cidade refletiam no pavimento molhado pela chuva anterior, criando um caleidoscópio de ouro e prata que teria sido lindo se ela não estivesse atrasada. Mais uma vez, o seu telemóvel vibrou no bolso. Outra mensagem do seu gerente, Richard. Ela não precisava de olhar para saber o que dizia. O Sterling Room não tolerava atrasos, nem mesmo da sua empregada de mesa mais trabalhadora. Grace acelerou o passo, os seus sapatos sensatos de trabalho chapinhando nas poças rasas, enquanto ela navegava pela multidão noturna de profissionais bem vestidos a caminho de casa, enquanto ela estava apenas a começar o seu turno. Aos 25 anos, Grace tinha se tornado especialista em correr. Correr entre as aulas na faculdade comunitária pela manhã, correr para o seu turno da tarde no restaurante na State Street e correr para o seu trabalho noturno no Sterling Room, onde as gorjetas eram boas o suficiente para quase fazer valer a pena o cansaço. A sua avó sempre lhe disse que o trabalho árduo formava o caráter. Grace tinha quase a certeza de que já tinha caráter suficiente para durar uma vida inteira. A entrada do restaurante apareceu diante dela, toda em latão polido e vidro brilhante. Através das janelas, ela podia ver a iluminação âmbar quente que fazia tudo dentro parecer uma pintura de outra época. O Sterling Room atendia a uma clientela específica, o tipo de pessoa que não pensava duas vezes antes de gastar o aluguer mensal de Grace num único jantar. Ela tinha aprendido a não julgar. Essas pessoas pagavam as suas contas, financiavam a sua educação e, ocasionalmente, lembravam-na de que a bondade nem sempre estava ligada à riqueza, embora a correlação fosse, na melhor das hipóteses, inconsistente. Grace entrou pela porta dos funcionários e foi imediatamente envolvida pelo calor e pelo aroma complexo da cozinha do chefe Antoine. Alho, ervas frescas, manteiga e algo doce que ela não conseguia se identificar. O corredor dos fundos contrastava fortemente com a elegante sala de jantar, todo em azulejos práticos e aço inoxidável. A verdadeira maquinaria por trás da bela fachada. "Está 7 minutos atrasada", disse Richard, aparecendo do escritório como se estivesse à espera. Era um homem magro na casa dos 50 anos, com óculos de armação de metal que ajustava constantemente. Apesar do seu comportamento severo, Grace sabia que ele tinha um fraquinho por ela. Afinal, ele tinha lhe dado este emprego quando ela precisava desesperadamente dele. "Eu sei. Desculpe." O autocarro atrasou-se. Então Richard levantou a mão. "Basta bater o ponto e ir para a sua secção. Estamos lotados hoje à noite, e os Johnson pediram especificamente por si." Grace sentiu um pequeno alívio. Os Johnson eram clientes habituais, um casal de idosos simpáticos que sempre deixavam gorjetas generosas e perguntavam sobre as suas aulas. Ela rapidamente vestiu o uniforme, uma camisa branca impecável, calças pretas e o colete bordô característico do restaurante, e prendeu o cabelo loiro escuro num coque elegante. Uma rápida olhadela no espelho revelou olhos azuis cansados e um tipo de exaustão que nenhuma quantidade de corretivo poderia esconder. Mas o seu sorriso era genuíno quando ela o praticava. Essa era a parte importante. A sala de jantar já fervilhava com conversas tranquilas e o tilintar suave dos talheres na porcelana. Grace movia-se pelo espaço com eficiência treinada, cumprimentando os Johnson e anotando os pedidos de bebidas, verificando as outras mesas, a sua mente entrando no ritmo confortável do trabalho. Este era um território familiar. Ela sabia exatamente o que se esperava dela. A noite transcorreu tranquilamente, até que Richard se aproximou dela perto da cozinha, com uma expressão ligeiramente tensa. "Grace, preciso que te ocupes da mesa 12." Ela olhou para o canto do restaurante onde ficava a mesa 12, a mesa mais privada do estabelecimento, parcialmente isolada por uma tela de madeira ornamentada e posicionada de forma a oferecer uma vista de toda a sala de jantar, mantendo-se um pouco separada dela. Era a mesa que reservavam para os seus convidados mais importantes, aqueles que valorizavam a discrição tanto quanto a qualidade. "Está tudo bem?" perguntou Grace, reparando em dois homens de fato escuro que estavam perto da mesa,
com uma postura demasiado alerta para serem clientes normais. Está tudo bem, basta ser profissional, mais do que o habitual. Richard ajustou os óculos nervosamente. O Sr. Hale é um cliente muito importante. Grace já tinha ouvido esse nome antes, sussurrado entre os funcionários com uma mistura de respeito e cansaço. Jonathan Hale. Ela não sabia muito sobre ele, exceto que era dono de vários negócios em Chicago, inspirava um respeito que ia além da mera riqueza e, aparentemente, valorizava a sua privacidade o suficiente para ter o que pareciam ser seguranças a jantar com ele. Ao aproximar-se da mesa 12, Grace avaliou rapidamente a cena, fruto de anos de experiência como empregada de mesa. Dois homens de fato estavam sentados em posição de sentido, com os olhos constantemente a vasculhar a sala. E então estava ele. Jonathan Hale não era o que ela esperava. As fotos da mídia, as poucas que ela tinha visto nas sessões de negócios dos jornais, não capturavam a intensidade de sua presença. Ele parecia ter cerca de 40 anos, com cabelos escuros que mostravam traços distintos de grisalhos nas têmporas e traços que eram mais marcantes do que convencionalmente bonitos. Mas foram os seus olhos que chamaram a atenção dela. Escuros, inteligentes, carregavam um peso que sugeria que ele tinha visto mais da vida do que a maioria das pessoas veria em 2 vidas. E nos seus braços, parecendo minúscula contra o seu fato escuro, estava uma menina. Grace sentiu algo mudar no seu peito. A criança não devia ter mais de 2 anos, com cachos escuros e macios que emolduravam um rosto angelical. Ela estava vestida com um lindo vestido cor de vinho, que combinava com o esquema de cores do restaurante, como se alguém tivesse cuidadosamente coordenado a sua roupa. Mas o que mais impressionou Grace foi a expressão da criança, solene e tranquila, observando tudo com olhos muito maduros para um rosto tão jovem. Boa noite, disse Grace com o seu sorriso profissional no rosto ao se aproximar da mesa. Bem-vindos à sala Sterling. Meu nome é Grace e serei responsável por atendê-los esta noite. Jonathan Hale olhou para ela e Grace sentiu toda a força da atenção dele. Não era exatamente ameaçador, mas era intenso, o olhar de alguém que percebia tudo e não esquecia nada. Boa noite, ele respondeu. Sua voz era grave, culta, com o tipo de confiança que vem de nunca ter sido questionado. Vamos começar com água com gás. E tem sumo de maçã para crianças. Claro, vou trazer agora mesmo. Grace pegou no seu bloco de notas, mas a sua atenção continuava a desviar-se para a menina que agora a observava com curiosidade evidente. Qual é o nome dela? Houve uma pausa, breve, mas perceptível, antes de Jonathan responder. Lily, que nome bonito. Grace sorriu para a criança, uma cordialidade genuína substituindo a sua máscara profissional. Olá, Lily. A menina piscou para ela, e Grace poderia jurar que viu algo como reconhecimento passar por aqueles traços minúsculos. Mas isso era impossível. Ela nunca tinha visto essa criança antes. Volto já com as bebidas, disse Grace, retirando-se para lhes dar tempo com os menus. Na cozinha, ela se viu a pensar na menina. Havia algo comovente na forma como ela estava tão quieta, sentada nos braços do pai. Grace já tinha trabalhado em jantares familiares suficientes para saber que a maioria das crianças de 2 anos eram pacotes de energia caótica, não pequenos observadores solenes. Ela preparou uma bandeja com água com gás, em copos de cristal, e sumo de maçã num copo especial para crianças com tampa, acrescentando uma pequena taça de bagas frescas que o chefe Antoine tinha preparado para outra mesa. As crianças gostavam de bagas. Talvez isso fizesse a pequena sorrir. Quando Grace voltou à mesa 12, Jonathan estava a falar baixinho ao telefone, enquanto Lily estava sentada numa cadeira alta que a equipa tinha rapidamente providenciado. Os olhos da criança fixaram-se imediatamente em Grace quando ela se aproximou. Aqui estamos, disse Grace alegremente colocando as bebidas na mesa. Ela colocou as bagas à frente de Lily. E trouxe-te algo especial. Gostas de morangos? Lily olhou para as frutas e depois para Grace. A sua mãozinha estendeu-se não para a fruta, mas para Grace. Jonathan terminou a chamada e percebeu. Lily, usa as boas maneiras, disse ele gentilmente, embora houvesse surpresa na sua voz. Peço desculpa, ela costuma ser bastante tímida com estranhos. Não há problema nenhum, assegurou Grace, encantada com a mãozinha ainda estendida na sua direção. Algumas crianças são naturalmente amigáveis. Ela pegou os cardápios e passou pelas especialidades,
anotando as escolhas de Jonathan com metade da sua atenção, enquanto a outra metade permanecia fixa em Lily, que não parava de observá-la. Havia algo no olhar da criança que Grace não conseguia definir, uma espécie de busca, como se ela estivesse procurando algo que reconhecia. Ao longo da noite, Grace viu-se a voltar à mesa 12 mais vezes do que o estritamente necessário. Verificou as refeições, encheu os copos de água, trouxe mais bagas quando Lily terminou a primeira taça. Cada vez, o rosto da menina iluminava-se de uma forma que não parecia acontecer com mais ninguém, nem mesmo com o pai. Jonathan Hale reparou. Grace podia sentir a atenção dele sempre que se aproximava. Aquele olhar avaliador que a fazia questionar-se sobre o que ele via. Ela estava plenamente consciente de que era apenas uma empregada de mesa com um uniforme emprestado, provavelmente com um ar tão cansado quanto se sentia, a servir um homem que habitava um mundo tão distante do seu que mais valia estarem em planetas diferentes. A sala de jantar tinha entrado numa agradável calmaria ao fim da noite quando Grace se aproximou novamente da mesa deles. Jonathan estava a cortar um pedaço do seu bife em pequenas porções para Lily, que fazia um esforço valente para se alimentar com um garfo comicamente grande para as suas mãos pequenas. "Como está tudo?" perguntou Grace. "Excelente, como sempre", respondeu Jonathan. Havia algo diferente no seu tom agora, menos formal. Lily parece bastante encantada consigo. Grace sentiu as bochechas aquecerem. "Ela é uma querida. Você tem muita sorte." Algo passou pelo rosto de Jonathan. Talvez dor ou arrependimento, mas desapareceu tão rapidamente que Grace se perguntou se tinha imaginado. "Sim, tenho." Lily escolheu aquele momento para deixar cair o garfo, que bateu contra o prato. Ela olhou para ele, depois para Grace, com os olhos arregalados, que pareciam prestes a chorar. "Oh, tudo bem, querida", disse Grace rapidamente, agachando-se para ficar ao nível dos olhos da criança. Ela pegou o garfo e tirou um limpo do bolso do avental. Preparação básica para garçonetes. "Viu, tudo bem agora. Todo mundo deixa cair coisas às vezes." O rostinho de Lily se abriu em um sorriso. O primeiro sorriso verdadeiro que Grace viu dela durante toda a noite. Isso a transformou completamente, fazendo-a parecer exatamente a criança feliz de 2 anos que ela deveria ser. Então Lily estendeu as 2 mãos em direção a Grace, fazendo o gesto universal de uma criança que queria ser pegada no colo. Antes que Grace pudesse reagir ou explicar que não podia, Jonathan falou. "Lily, não. Grace está trabalhando. Precisas de ficar na tua cadeira." Mas Lily insistiu, abrindo e fechando as pequenas mãos, estendendo-as para Grace com uma determinação que era ao mesmo tempo adorável e, de alguma forma, desesperada. Grace olhou para Jonathan, pedindo permissão silenciosamente, e viu-o acenar levemente com a cabeça, embora sua expressão fosse complexa. Confusa, cansada, mas também curiosa. Grace pegou a menina, que imediatamente envolveu os braços em torno do pescoço de Grace e enterrou o rosto no ombro dela. Grace sentiu o pequeno corpo relaxar contra o seu. Sentiu a confiança naquele abraço e algo dentro do seu peito se abriu. Ela nunca tinha tido muita experiência com crianças. A sua vida era muito agitada, muito focada na sobrevivência. Mas segurar Lily parecia natural de uma forma que ela não conseguia explicar. "Desculpe", disse Jonathan, e ele realmente parecia arrependido. Ela nunca fez isso antes, com ninguém. "Tudo bem", murmurou Grace, acariciando gentilmente as costas de Lily. "A sério, tudo bem." Ela podia sentir todo o restaurante a observá-las, incluindo Richard, que provavelmente estava a calcular em quantos problemas ela se meteria por esse desvio do protocolo. Mas ela não conseguia colocar Lily no chão. Não quando a criança se agarrava a ela, como se Grace fosse sua tábua de salvação. Então Lily levantou a cabeça, olhou diretamente para Grace com aqueles olhos solenes e perscrutadores e falou pela primeira vez naquela noite. "Mamã." A palavra foi clara, inconfundível, ecoando pelo restaurante silencioso como um sino. Grace congelou. As conversas nas mesas próximas pararam. Ela sentiu Jonathan ficar completamente imóvel ao lado delas. "O quê?" sussurrou Grace. Claro, ela tinha ouvido mal, mas Lily repetiu mais alto desta vez, a sua mãozinha tocando o rosto de Grace com infinita delicadeza. "Mamã." O mundo pareceu inclinar-se no seu eixo. Grace olhou para Jonathan, viu o choque estampado em seu rosto,
Viu a sua equipe de segurança levantando-se, alerta e tensa. Viu Richard aproximando-se com preocupação no rosto. Viu outros clientes virando-se para olhar. Eu não, Grace gaguejou, com o coração a bater forte. Nunca a vi antes. Não sei por que ela faria isso. Jonathan levantou-se suavemente, a sua compostura voltando como uma máscara, deslizando de volta ao lugar. Dama, disse ele baixinho. Grace tentou entregar Lily, mas a menina não a soltava. Ela agarrou-se a Grace e quando Jonathan tentou pegá-la, começou a chorar. Não era uma birra, mas soluços de coração partido que faziam o peito de Grace doer. Mamã, não, mamã, fica. Lily, querida, eu não vou. A voz de Grace embargou. Ela não sabia o que dizer, como explicar a uma criança de 2 anos que ela estava enganada, que Grace não era ninguém, apenas uma empregada de mesa, que por acaso servia à mesa deles. O rosto de Jonathan era indecifrável, mas a sua voz continuava gentil. Lily, querida, precisamos deixar a Grace trabalhar. Ela tem outros clientes. Richard apareceu ao lado de Grace, com uma expressão dividida entre preocupação e desaprovação. Grace, talvez devesses ir. Tudo bem, interrompeu Jonathan, com um tom que não deixava margem para discussão. Estamos quase a terminar, de qualquer forma. Ele olhou para Grace e ela viu algo nos seus olhos que a fez suster a respiração. Não era raiva, mas uma curiosidade penetrante misturada com algo que poderia ser dor. Importa-se de segurá-la por mais alguns minutos até eu poder pagar a conta? Grace acenou com a cabeça, incapaz de falar, e levou Lily de volta para a sua cadeira alta. Sentou-se no lugar vago de Jonathan, mantendo a menina no colo, que tinha parado de chorar, mas ainda se agarrava a ela com determinação feroz. Lily, disse Grace suavemente, acho que estás a confundir-me com outra pessoa, querida. Mas Lily apenas se aconchegou mais e sussurrou novamente. Mamã. Grace olhou para cima e viu Jonathan observando-as com uma expressão tão complexa que ela não conseguia decifrar. Os seus seguranças estavam alertas, mas não se moveram, claramente à espera do seu sinal. À sua volta, o restaurante tinha voltado ao seu burburinho normal, mas Grace podia sentir o peso dos olhares furtivos. Quando Jonathan finalmente conseguiu convencer Lily a voltar para os seus braços, um processo que envolveu promessas de gelado e um novo livro de histórias, o rosto da menina estava manchado de lágrimas. Ela continuava a esticar os braços em direção a Grace, chamando pela sua mamã repetidamente, partindo o coração de Grace a cada repetição. Jonathan tirou a carteira, mas antes que pudesse pegar o cartão de crédito, Grace encontrou a sua voz. Sr. Hale, preciso que compreenda. Não faço ideia por que ela me chamou isso. Nunca vi a sua filha antes desta noite. Eu nunca faria isso, eu sei, disse ele simplesmente. E a certeza na sua voz impediu-a de protestar. Eu pesquisei sobre si no momento em que se apresentou. O sangue de Grace gelou. O quê? Precaução padrão. Sou um homem cuidadoso, Sra. Miller. Grace Elizabeth Miller, 25 anos, estudante de serviço social numa faculdade comunitária. Criada pela sua avó depois que os seus pais faleceram quando tinha 7 anos. Atualmente tem 3 empregos para pagar a faculdade e as despesas. Sem antecedentes criminais, sem associações preocupantes, sem conexão com ninguém do meu mundo. Ele fez uma pausa, os seus olhos escuros fixos nos dela, o que torna a reação da minha filha a se ainda mais interessante. Grace não sabia se ficava aterrorizada ou zangada. Não tinha o direito. Tenho todo o direito de proteger a minha filha, disse Jonathan, com voz suave, mas com um tom de firmeza. Mas tem razão em dizer que não teve qualquer envolvimento nisto. O que quer que a Lily veja em si, não se baseia em nenhum encontro anterior. Colocou várias centenas de notas na mesa, muito mais do que o custo da refeição. Pelo seu incômodo e pela sua discrição, preparou-se para sair. Lily ainda estendendo a mão por cima do ombro dele, ainda chamando Grace em lágrimas. Mas no último momento, Jonathan voltou-se. Senhora Miller, gostaria de lhe perguntar uma coisa. Grace acenou com a cabeça, sem confiar na sua voz. A minha filha tem enfrentado dificuldades. Ela está atrasada nos marcos de desenvolvimento. O pediatra dela está preocupado. Ele fez uma pausa e Grace viu um lampejo de vulnerabilidade em seu rosto antes que ele se controlasse. Essa foi a primeira palavra que ela disse. A mão de Grace voou para a boca. Meu Deus, de facto.
Jonathan enfiou a mão no casaco e tirou um cartão de visita, estendendo-o para ela. Se estiver disposta, gostaria de trazer a Lily de volta aqui para ver se foi um caso isolado ou se há algo em si que a ajuda a sentir-se segura o suficiente para se comunicar. Grace pegou o cartão com dedos trêmulos. Era simples, elegante, com apenas um nome e um número de telefone. Sr. Hale, sou apenas uma empregada de mesa. Não sou terapeuta, nem especialista, nem sou alguém que a minha filha chama de mamã, disse ele simplesmente. Na minha experiência, as crianças muitas vezes veem coisas nas pessoas que os adultos não percebem. Ele ajustou Lily nos seus braços. O gesto foi tão terno que fez a garganta de Grace apertar. Não estou a pedir nada impróprio, Sra. Miller. Apenas permissão para trazer a minha filha de volta para a ver nos seus termos, durante o seu horário de trabalho, completamente profissional. Grace olhou para Lily, que se acalmara nos braços do pai, mas ainda observava Grace com aqueles olhos comoventes. Ela pensou no que Jonathan tinha dito, que essa era a primeira palavra de Lily. Pensou em como a menina a tinha procurado com tanta confiança, tanta certeza. Ok, Grace ouviu-se dizer. Sim, claro. Algo na expressão de Jonathan suavizou-se. Obrigado. Entrarei em contato. Ele acenou com a cabeça para o seu pessoal de segurança, que se moveu para flanqueá-lo enquanto ele se dirigia para a saída. Grace observou-os partir, observou Lily a olhar para ela, até desaparecerem pelas portas de latão do restaurante na fria noite de Chicago. Ela ficou ali por um longo momento, segurando o cartão de visita de Jonathan Hale, com a mente a girar. O restaurante continuava com o seu ritmo noturno, mas Grace sentia como se tivesse entrado em uma história completamente diferente. Uma história que ela não entendia, mas da qual não conseguia se afastar. Richard apareceu ao seu lado. Grace, o que diabos acabou de acontecer? Não faço a menor ideia, ela sussurrou. Mais tarde, depois de terminar o turno e caminhar até a paragem de autocarro na noite gelada de novembro, Grace pegou no cartão novamente. O número parecia brilhar à luz do poste, um portal para um mundo em que ela não tinha nada que entrar, mas não conseguia parar de pensar no rosto de Lily, na confiança daqueles bracinhos à volta do seu pescoço, numa menina que escolheu a sua primeira palavra com tanto cuidado e a dirigiu a uma completa estranha. Mamã. Grace guardou o cartão cuidadosamente na carteira. Tinha a sensação de que a sua vida normal acabara de se tornar consideravelmente mais complicada. O que ela não viu foi o carro preto estacionado na rua ou Jonathan Hale sentado no banco de trás a observá-la afastar-se, enquanto Lily dormia tranquilamente na sua cadeirinha ao lado dele, mais tranquila do que tinha estado nos últimos meses. Leva-nos para casa, Marcos, disse Jonathan ao seu motorista. Mas os seus olhos permaneceram fixos em Grace até ela virar a esquina e desaparecer de vista. No bolso. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem do seu chefe de segurança. Verificação de antecedentes concluída. Ela é exatamente o que parece ser. Ninguém importante. Jonathan olhou para a sua filha adormecida, para o pequeno sorriso no rosto dela que ele não via há tanto tempo que quase se tinha esquecido de como era. Ninguém importante, pensou ele. Mas isso não podia estar certo. Porque, de alguma forma, essa garçonete de olhos cansados e sorriso genuíno tinha feito algo que dezenas de especialistas e terapeutas não conseguiram fazer. Ela tinha feito a sua filha falar. E, mais do que isso, tinha feito Lily se sentir segura o suficiente para buscar algo que ela tinha perdido. Fosse o que fosse, quem quer que Grace Miller realmente fosse, Jonathan iria descobrir. Porque o bem-estar da sua filha valia qualquer risco, qualquer complicação, qualquer consequência, mesmo que isso significasse deixar alguém entrar no seu mundo cuidadosamente protegido. Mesmo que isso significasse admitir que talvez, apenas talvez, eles precisassem de alguém como Grace Miller mais do que eles jamais imaginara ser possível. O carro afastou-se do passeio, levando-os de volta para a sua fortaleza na cobertura. Mas Jonathan já se via a planear o seu regresso ao quarto Sterling. A sua investigação sobre Grace Miller tinha acabado de começar, e algo lhe dizia que o que ele iria descobrir mudaria tudo. Atrás deles, sem que nenhuma das partes percebesse, outro carro ligou o motor e seguiu-os a uma distância discreta. O seu ocupante fazia anotações num telemóvel, tirava fotografias e reportava-se a alguém
que tinha motivos muito diferentes para se interessar pela inesperada companheira de jantar de Jonathan Hale. No submundo dos negócios e da influência de Chicago, nada acontecia isoladamente. E Jonathan Hale ter um interesse pessoal por alguém, especialmente alguém aparentemente comum, como uma empregada de mesa, era uma informação digna de nota, digna de investigação, digna de exploração. Mas, por enquanto, Grace Miller caminhava para casa em feliz ignorância, levando consigo a memória do abraço de uma menina e o eco de uma palavra que não deveria ter ouvido. Mamã. Isso assombraria os seus sonhos naquela noite, junto com a imagem de olhos escuros e inteligentes que tinham visto demais, mas de alguma forma ainda mantinham a esperança. O capítulo 1 tinha terminado, mas a história deles estava apenas a começar. Grace olhou para o seu reflexo no espelho do banheiro do seu pequeno apartamento, perguntando-se se tinha imaginado toda a noite. 3 dias se passaram desde que Lily Hale a chamou de mamã, e Grace ainda não conseguia esquecer a memória daqueles pequenos braços envolvendo o seu pescoço. Aquela confiança absoluta no abraço de uma criança. O cartão de visita estava na sua mesinha de cabeceira, onde ela o colocara depois de chegar à casa naquela noite. Ela não tinha ligado para o número. O que diria? A manhã de novembro estava cinzenta e fria, típica de Chicago à medida que o inverno se aproximava. Grace envolveu as mãos à volta da sua caneca de café, o seu único luxo, grãos de café de boa qualidade que ela comprava uma vez por mês, e observou o vapor subir em delicadas espirais. Ela tinha aulas em 1 hora, depois um turno no restaurante e à noite voltaria para o quarto Sterling. A mesma rotina, um dia diferente, exceto que não era mais a mesma coisa. Algo havia mudado naquela noite, embora Grace não conseguisse explicar o que era. O seu telemóvel vibrou na bancada. Era uma mensagem da sua colega de quarto e melhor amiga, Sarah, que trabalhava no turno da noite como enfermeira e provavelmente estava a chegar em casa. Você está bem? Estás estranha desde sábado. Conta-me tudo. Grace sorriu apesar de si mesma. Sarah tinha uma habilidade incrível de ler seus pensamentos, mesmo através de mensagens de texto. Elas se conheceram na faculdade comunitária há 3 anos e eram inseparáveis desde então. 2 jovens tentando construir um futuro a partir de nada, além de determinação e empréstimos estudantis. É uma longa história. Conta-me hoje à noite. É melhor que sim. E é melhor que envolva aquele cara misterioso e gostoso sobre o qual as outras garçonetes não param de falar. Grace sentiu o calor subir pelo pescoço. Claro, os boatos no Sterling Room estavam a funcionar a todo vapor. A história provavelmente já tinha atingido proporções épicas. O bilionário reservado, a filha dele, o momento dramático na sala de jantar. Ela tinha respondido perguntas dos colegas de trabalho durante os 2 últimos turnos. Desviando com habilidade, terminou o café, pegou a mochila e saiu para a manhã fria. O autocarro para o campus estava lotado, cheio do cheiro de lã molhada e café, e muitas pessoas amontoadas. Grace encontrou um lugar perto da janela e pegou no seu livro de trabalho social, tentando se concentrar no capítulo sobre desenvolvimento infantil e trauma. A ironia não passou despercebida por ela. A palestra do professor Chen sobre a teoria do apego parecia surreal, dados os eventos recentes. Grace percebeu que estava prestando mais atenção do que o normal, sua mente conectando conceitos acadêmicos a uma menina de cachos escuros e olhos que a fitavam como se estivesse procurando algo perdido. O apego não é apenas uma questão biológica, dizia a professora Chen, caminhando entre as fileiras de assentos com sua energia característica. As crianças formam laços com base na segurança, consistência e disponibilidade emocional. Às vezes, esses laços se formam rapidamente, até mesmo instantaneamente, quando uma criança reconhece em alguém as qualidades de que precisa desesperadamente. Uma aluna levantou a mão. Mas e os casos em que as crianças se apegam a estranhos? Isso é um sinal de que algo está errado em casa? A professora Chen fez uma pausa, considerando. Não necessariamente. Pode indicar que a criança está à procura de algo que não está a receber. Sim, mas também pode ser um sinal de um temperamento naturalmente aberto ou do reconhecimento de calor humano e segurança genuínos em outra pessoa. As crianças são notavelmente intuitivas sobre quem cuidará delas. Grace anotou isso, sua mão movendo-se quase que por conta própria.
Ela pensou nas palavras de Jonathan Hale de que Lily estava atrasada nos marcos de desenvolvimento, que mamãe tinha sido sua primeira palavra. O que significava o facto de a criança ter guardado essa palavra para um estranho? Depois da aula, Grace atravessou o campus até a biblioteca, onde tinha 2 horas livres antes do seu turno no restaurante. Em vez de estudar, encontrou-se em frente a um computador, com os dedos pairando sobre o teclado antes de digitar Jonathan Hale Chicago. Os resultados da pesquisa eram extensos, mas cuidadosamente selecionados. Jonathan Hale, CEO da Hale Enterprises, uma empresa diversificada com interesses em tecnologia imobiliária e vários outros empreendimentos. Havia fotos de galas de caridade, conferências de negócios, cerimônias de inauguração. Em cada uma delas, ele parecia impecável. Fatos que provavelmente custavam mais do que o aluguer mensal de Grace, rodeado pela elite de Chicago, mas não havia detalhes pessoais, nenhuma menção a uma esposa ou família, nenhuma presença nas redes sociais. Fosse qual fosse a vida privada de Jonathan Hale, ele mantinha-a ferozmente protegida. Grace estava prestes a fechar o navegador quando uma manchete de 2 anos atrás chamou a sua atenção. CEO da Hale Enterprises se afasta. Após uma tragédia pessoal, ela clicou nela, com o coração acelerado. O artigo era breve e respeitoso, mencionando apenas que Jonathan Hale havia se afastado temporariamente das operações diárias devido a um assunto familiar pessoal. Sem detalhes, sem especulações, apenas uma declaração do conselho da empresa expressando seu apoio. Há 2 anos, na época em que Lily teria nascido, Grace fechou o navegador, sentindo que havia invadido algo profundamente privado. O que quer que tivesse acontecido a Jonathan Hale e à sua família não era da sua conta. Ela era apenas uma empregada de mesa que teve um encontro estranho com a filha dele. Era só isso. Então, por que não conseguia parar de pensar neles? O turno no restaurante passou na habitual confusão de pedidos e recargas de café. Grace trabalhava na lanchonete Roses há 3 anos, e o lugar era tão familiar para ela quanto o seu próprio apartamento. Os bancos de vinil vermelho rachados, o chão sempre pegajoso, o cheiro de gordura de bacon que nunca desaparecia completamente. Não era glamouroso, mas as gorjetas eram boas. E os proprietários, um casal de idosos chamado Frank e Rosie, a tratavam como família. "Estás distraída hoje", observou Rosie durante um raro momento de calmaria. Os seus olhos bondosos não perdiam nada. Era uma mulher na casa dos 60 anos, forte devido aos anos de trabalho na cafetaria, com cabelos grisalhos sempre presos num coque prático. "Só estou cansada", disse Grace, o que não era totalmente falso. Rose não parecia convencida. "Trabalhas demais, querida. Quando foi a última vez que fizeste algo só por diversão?" Grace riu. "Diversão? O que é isso?" "Exatamente o que eu quero dizer." Rosie deu um tapinha na mão dela. "Tens 25 anos. Devias sair com os amigos, talvez namorar, viver a tua vida, não trabalhar até cair de exaustão." "Estou a construir um futuro", disse Grace, repetindo o mantra que já tinha dito a si mesma inúmeras vezes. "Quando terminar a faculdade, me formar e encontrar um bom emprego, então poderei desacelerar." "E se a vida não esperar você estar pronta?" Rosie perguntou gentilmente. "E se algo maravilhoso acontecer agora, mas você estiver ocupada demais para perceber?" Antes que Grace pudesse responder, a campainha acima da porta tocou, anunciando um novo cliente. Ela se virou automaticamente com seu sorriso de garçonete já pronto e congelou. Jonathan Hale estava na porta da lanchonete Roses, parecendo completamente deslocado com seu casaco caro e terno sob medida. E nos braços, enrolada em uma jaqueta rosa de inverno, estava Lily. O rosto da menina se iluminou no momento em que viu Grace. "Mamãe." Todas as cabeças na lanchonete se viraram. Grace sentiu o rosto corar enquanto ficava ali, sem saber o que fazer. Jonathan aproximou-se da sua mesa com uma expressão calma, mas com algo cauteloso nos olhos. "Senhora Miller", disse ele formalmente, "peço desculpa por aparecer no seu local de trabalho sem avisar. Espero que não se importe." Grace olhou para Rosie, que observava a cena com interesse indisfarçável. Depois voltou a olhar para Jonathan. "Como sabia que eu estaria aqui?" Mencionou que tinha 3 empregos. "Não foi difícil determinar o seu horário."
Ele fez outra pausa. Peço desculpa se isto for intrusivo, mas a Lily tem sido persistente. Como que para enfatizar o seu argumento, a Lily começou a esticar os braços para a Grace, abrindo e fechando as suas pequenas mãos num gesto universal. Mamã, para cima. Mamã, por favor. O coração da Grace derreteu. Ela olhou para o Jonathan com ar interrogativo, e ele acenou com a cabeça. A Grace pegou na menina, que imediatamente envolveu os braços à volta do pescoço da Grace e suspirou de satisfação. Bem, disse Rosie, aparecendo ao lado de Grace com uma rapidez notável. Não nos vai apresentar aos seus amigos? Rosie, este é o Sr. Hale e a sua filha Lily. Eles foram clientes do Sterling Room há algumas noites. Grace gaguejou na explicação, ciente de como soava inadequada. Entendo. Os olhos perspicazes de Rosie passaram de Grace para Jonathan e Lily, avaliando a cena com a perspicácia de alguém que viu muita coisa ao longo dos seus anos atrás do balcão da cafetaria. Bem, Sr. Hale, já que está aqui, pode sentar-se. Grace, faça aí sua pausa. Eu cuido das suas mesas. Rosie, acho que não é hora de fazer uma pausa agora. O tom de Rosie não admitia discussão. Ela virou-se para Jonathan com um sorriso que não chegava aos olhos. Café, por favor, preto. Grace viu-se a deslizar para uma cabine com Lily ainda nos braços, enquanto Jonathan se sentava à frente delas. A situação parecia surreal. Este homem rico e poderoso na sua cabine desgastada, enquanto a filha dele se aconchegava contra ela como se conhecessem há muito tempo. Devo-lhe uma explicação, disse Jonathan assim que Rosie serviu o café e se afastou, embora Grace notasse que ela permanecia por perto, protetora. Não deve nada, disse Grace. Só estou confusa quanto ao motivo de você estar aqui. Jonathan tomou um gole do café e Grace viu que ele tentava esconder a surpresa ao descobrir que era realmente muito bom. Desde sábado à noite, Lily não parou de falar. Não apenas dizendo mamã, mas outras palavras, frases curtas. Ela está a tentar comunicar mais do que nos últimos meses. Grace olhou para a menina que brincava com o botão da camisa do uniforme de Grace com intensa concentração. Isso é maravilhoso. O pediatra dela diz que é notável, sem precedentes, dadas as suas dificuldades anteriores. Os olhos escuros de Jonathan fixaram-se em Grace. A única coisa que mudou foi ter te conhecido, mas isso não faz sentido. Eu não fiz nada de especial, eu apenas... Foste gentil com ela? Jonathan interrompeu. Tu viste-a? A sério? Viste-a? Não como um problema a ser resolvido ou uma paciente a ser diagnosticada, mas como uma pessoa. Ele fez uma pausa. Isso parece ser mais raro do que deveria ser. Grace sentiu algo apertar-lhe o peito. Sr. Hale, Jonathan, por favor. Jonathan, ela corrigiu, o nome soando estranho em sua língua. Estou feliz que Lily esteja melhor, de verdade, mas não sei o que você quer de mim. Gostaria de pagar pelo seu tempo, ele disse simplesmente. Para passar tempo com Lily, não como terapia, nada formal, apenas estar perto dela. Deixá-la sentir o que quer que ela sinta quando está perto de você. Grace olhou para ele. Quer pagar-me para passar tempo com a sua filha? Isso é tão estranho assim? Sim, Grace riu, embora sem humor. Sou uma empregada de mesa e uma estudante. Não sou ninguém especial. Existem profissionais que poderiam fazer isso. Contratei profissionais, disse Jonathan, com a voz ligeiramente tensa. Fonoaudiólogos, psicólogos infantis, especialistas em desenvolvimento. Alguns deles ajudaram um pouco. Nenhum deles a fez brilhar da maneira que você faz. Ele apontou para Lily, que realmente estava completamente relaxada nos braços de Grace, brincando alegremente com os pacotes de açúcar da bandeja da mesa. Olhe para ela, quando foi a última vez que viu uma criança tão à vontade com um estranho. Grace teve que admitir que ele tinha razão. Lily agia como se conhecesse Grace há toda a vida, completamente à vontade de uma forma que parecia incomum para uma criança pequena com um estranho. Não sei se posso aceitar dinheiro por isso, disse Grace lentamente. Parece errado de alguma forma. Então não pense nisso como pagamento. Pense nisso como uma compensação pelo seu tempo. Tempo que você gastaria trabalhando em um dos seus 3 empregos. A expressão de Jonathan suavizou-se ligeiramente. Senhora Miller, Grace, não estou a tentar deixá-la desconfortável, mas o bem-estar da minha filha vale qualquer preço. Se puder ajudá-la, mesmo que seja apenas com a sua presença, ficaria muito grato.
Grace olhou para Lily, que escolheu aquele momento para olhar para ela e sorrir. Um sorriso brilhante e alegre que tomou a decisão por Grace. Está bem, ouviu-se dizer, mas nos meus termos. Quando tiver tempo, quando parecer certo e Lily estiver em primeiro lugar. Se ela parecer desconfortável ou chateada, paramos. Combinado. Combinado. Jonathan pegou o telemóvel. Pode me dar o seu número para que possamos coordenar os horários? Grace disse o número rapidamente, observando-o digitá-lo com eficiência. Um momento depois, o telemóvel dela vibrou com uma mensagem. Aqui é Jonathan Hale. Obrigado por concordar com isso. Termino aqui às 16 horas, disse Grace. Depois, tenho um turno no Sterling Room das 18 horas até o fechamento. Amanhã tenho aulas de manhã até o meio-dia. Jonathan acenou com a cabeça, processando a informação. E se nos encontrássemos para almoçar amanhã, depois das suas aulas? Em algum lugar informal, onde você quiser. Só nós três. Grace pensou na sua agenda, na montanha de trabalhos de casa que precisava de fazer, nas centenas de razões pelas quais isso era uma má ideia. Então, olhou novamente para Lily, para aqueles olhos escuros que a observavam com tanta confiança, e acabou concordando. Há um parque perto do campus, o Lincoln Park, perto do lago. Se o tempo estiver bom, podemos nos encontrar lá. Há um café nas proximidades. Perfeito. Envie-me os detalhes por mensagem. Enviarei. Eles ficaram sentados em um silêncio confortável por um momento. Uma cena estranhamente doméstica. Jonathan com o seu café, Grace com Lily no colo, a lanchonete zumbindo ao redor deles. Grace deu por si a observar Jonathan quando pensava que ele não estava a olhar. Havia sombras sob os seus olhos que sugeriam que ele não dormia bem e uma tensão nos ombros que nunca desaparecia completamente. Ele era mais novo do que ela pensara inicialmente, provavelmente com cerca de 40 anos, em vez de 45. Mas comportava-se com o peso de alguém que tivesse vivido uma vida muito mais longa. Posso perguntar-lhe uma coisa? Disse Grace. Claro. Por que são só você e a Lily? Onde está a mãe dela? A pergunta pairou no ar entre eles. Grace imediatamente se arrependeu de ter perguntado, ao ver algo passar pelo rosto de Jonathan. Uma dor rapidamente mascarada. Desculpe, disse ela rapidamente. Isso foi muito pessoal. Você não precisa responder. Não, é uma pergunta justa. Jonathan pousou a chávena de café com cuidado. A mãe de Lily faleceu pouco depois do parto. Complicações que os médicos não conseguiram evitar. Meu Deus, sinto muito. Foi há 2 anos. A voz de Jonathan estava firme, mas Grace percebeu o esforço que isso lhe custava. Tive tempo para me adaptar, mas Lily nunca conheceu a mãe. Tentei preencher esse papel para ser suficiente para ela, mas ele gesticulou impotente. Não sou a mãe dela. Não posso ser. Grace sentiu as lágrimas brotarem nos seus olhos. Ela olhou para Lily, que agora dormitava nos seus braços, exausta pela emoção do dia. Está a fazer o seu melhor. É tudo o que qualquer pessoa pode fazer. Mas será suficiente? Perguntou Jonathan. E pela primeira vez, Grace ouviu vulnerabilidade na voz dele. Quando ela olha para si e chama-lhe mamã, devo corrigi-la? Dizer-lhe que não sou a mãe dela, ou deixar que ela tenha esse momento de conforto, mesmo que seja baseado em algo que não é real? Grace não tinha uma resposta. Ela abraçou Lily com mais força, sentindo a respiração constante da criança. Talvez, disse ela lentamente. Não precisamos definir isso agora. Talvez devêssemos apenas deixar Lily liderar e ver no que isso vai dar. Sem pressão, sem expectativas, apenas estando presente para ela. Jonathan olhou para ela com algo parecido com alívio. Isso parece sensato. Estou a estudar serviço social, admitiu Grace. Especificamente bem-estar infantil. Então, aprendi muito sobre apego e desenvolvimento. Pelo menos em teoria, embora isso seja definitivamente uma experiência nova para mim na prática. O que o levou a escolher essa área? Grace hesitou, depois decidiu que a honestidade era a melhor abordagem. Perdi os meus pais quando tinha 7 anos. Acidente de carro. A minha avó acolheu-me e criou-me até falecer no ano passado. Lembro-me de como era ser uma criança assustada que tinha perdido tudo. Quero ajudar outras crianças que estão a passar por situações semelhantes. Lamento a sua perda, disse Jonathan baixinho. Ambas as perdas. Obrigada.
Grace mudou ligeiramente Lily de posição, que murmurou durante o sono, mas não acordou. A minha avó era incrível. Tinha 2 empregos para nos sustentar. Garantiu que eu continuasse na escola. Sempre acreditou que eu poderia fazer algo significativo com a minha vida. Tudo o que sou, devo a ela. Parece ter sido uma mulher notável. Era mesmo. Grace sorriu, apesar da dor no peito. Na verdade, ela teria adorado esta situação. Estava sempre a dizer-me que eu precisava de ser mais espontânea para deixar a vida surpreender-me às vezes. E isto é suficientemente surpreendente? Perguntou Jonathan. E Grace ficou surpreendida ao ver um leve sorriso no rosto dele. Está a brincar? Um bilionário a aparecer no meu restaurante com a filha dele, que pensa que sou a mãe dela. Diria que isto excede a minha quota de surpresas para o ano. O sorriso de Jonathan alargou-se ligeiramente. Não sou bilionário. Oh, peço desculpa. Multimilionário. Isso é mais preciso. Partilharam um momento de humor e Grace percebeu, com alguma surpresa, que estava a gostar daquilo. Jonathan Hale, sem a sua reputação intimidante e o ambiente luxuoso, era na verdade uma companhia agradável. Havia uma inteligência aguçada nos seus olhos, sim, e aquela consciência sempre presente que sugeria que ele estava sempre 3 passos à frente de todos à sua volta. Mas havia também um humor seco, e quando ele olhava para a filha, uma ternura que fazia o coração de Grace doer da melhor maneira possível. Devo deixar-te voltar ao trabalho, disse Jonathan, olhando para o relógio. E a Lily precisa da sua cesta. Grace transferiu cuidadosamente a criança adormecida de volta para os braços do pai. Lily mexeu-se e emitiu um pequeno som de protesto, mas acomodou-se no peito de Jonathan com a facilidade de quem tem muita prática. Amanhã então, confirmou Jonathan por volta das 12h30. Estarei lá. Ele levantou-se para tirar a carteira, mas Grace impediu. O café é por conta da casa. Não posso deixar-te pagar e vais considerar isso um gesto de boa vontade. Grace sorriu. Guarde o seu dinheiro para necessidades reais, como a dúzia de peluches que a Lily provavelmente vai querer que eu a ajude a escolher em algum momento. Jonathan riu, um riso verdadeiro desta vez, surpreendido. Provavelmente tem razão nisso. Grace acompanhou-os até a porta, bem ciente de que Rose e os seus outros colegas de trabalho observavam com curiosidade indisfarçável. Na soleira, Jonathan parou. Obrigado, Grace, por nos dar uma oportunidade. Obrigada por confiar em mim com ela. Grace respondeu sinceramente. Ela observou pela janela da lanchonete enquanto Jonathan acomodava Lily em uma cadeirinha no banco de trás de um elegante carro preto. Não era uma limusine, mas definitivamente não era algo que Grace pudesse pagar. Ele acenou levemente para ela antes de entrar. E então eles se foram, deixando Grace parada na porta da lanchonete, imaginando o que exatamente ela acabara de concordar. Conta tudo agora. Rose apareceu ao lado dela, de braços cruzados, mas com os olhos a brilhar. Não há nada para contar, protestou Grace. Querida, aquele homem olhou para ti como se fosses a mulher mais incrível do mundo e a filha dele claramente adora-te. Isso não é nada. Não é nada disso. Ele só quer que eu passe tempo com a Lily porque ela tem tido atrasos no desenvolvimento e por alguma razão reage bem a mim. Uhum. Rose não parecia convencida. E o facto de ele ser lindo e claramente interessado não tem nada a ver com nada. Ele não está interessado. Ele só está preocupado com a filha. Se você diz. Rose deu um tapinha no braço dela. Mas acredite em alguém que já passou por isso algumas vezes. Aquele homem não foi atrás de você, no seu segundo emprego, apenas por causa da filha dele. Ele queria vê-la novamente. Grace abanou a cabeça. Mas mesmo quando voltou para as suas mesas, não conseguiu esquecer as palavras de Rose, nem a lembrança de como Jonathan a olhou do outro lado da cabine com algo nos olhos que ia além da gratidão. Aquela noite na sala Sterling passou sem incidentes, embora Grace se visse constantemente a olhar para a porta, meio que esperando que Jonathan e Lily aparecessem novamente. Eles não apareceram, mas Richard a chamou de lado durante um momento de calmaria. O Sr. Hale ligou esta tarde, disse ele, ajustando os óculos nervosamente. Ele pediu que fosse designada para a mesa dele sempre que ele jantar aqui. Ele também providenciou o pagamento antecipado de uma gorjeta bastante substancial para garantir a sua disponibilidade contínua. Grace sentiu o calor subir pelo pescoço. Ele fez o quê? É altamente incomum, admito,
Mas o Sr. Hale é um cliente importante e se ele quer garantir um serviço de qualidade, Richard, preciso que devolva esse dinheiro. O seu gerente pestanejou. Desculpe? Não vou devolver. Grace esforçou-se por encontrar as palavras certas. Estou a ajudar a filha dele porque quero, não porque ele me está a pagar. Se ele quer deixar gorjetas pelo serviço quando janta aqui, tudo bem. Mas não vou aceitar dinheiro por passar tempo com a Lily fora do trabalho. Parece-me errado. Richard parecia perplexo, como se Grace tivesse começado a falar uma língua estrangeira. A maioria das pessoas ficaria entusiasmada. Eu não sou como a maioria das pessoas, disse Grace com firmeza. Por favor, liga-lhe de volta e explica. Ele pode solicitar a minha secção quando estiver aqui. Tudo bem, mas sem gorjetas pré-pagas. Richard abanou a cabeça lentamente. Ou és muito íntegra ou muito tola. Talvez ambas as coisas, admitiu Grace com um pequeno sorriso. Mais tarde naquela noite, enquanto Grace apanhava o autocarro para casa pelas ruas escuras de Chicago, o seu telemóvel vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. O teu gerente ligou. Respeito a tua posição, embora ache que estás a ser desnecessariamente teimosa. Estou ansioso por amanhã, Jonathan. Grace sorriu apesar de si mesma e respondeu. A teimosia é uma das minhas melhores qualidades. Vejo-te às 12h30. A resposta dele veio rapidamente. Estou a começar a perceber isso. A Lily diz. Boa noite a propósito. Ela perguntou por ti antes de dormir. A garganta de Grace apertou-se. Ela ficou a olhar para a mensagem por um longo momento antes de responder. Diga-lhe boa noite por mim. Bons sonhos, pequenina. Ela viu os pontos aparecerem e desaparecerem várias vezes, como se Jonathan estivesse a escrever e a apagar respostas. Finalmente, ela sorriu. Obrigada. Grace guardou o telemóvel, olhando para as luzes da cidade que se confundiam pela janela do autocarro. A sua vida tinha sido cuidadosamente construída. Escola, trabalho, mais trabalho. Sempre a caminhar em direção a um objetivo distante de estabilidade e sucesso. Não havia espaço para complicações, surpresas ou homens misteriosos com olhos feridos e filhas que a chamavam de mamã. Mas talvez, pensou Grace, lembrando-se do que Rosie tinha dito sobre a vida, não esperar que você esteja pronto. Talvez algumas complicações valessem a pena. Talvez algumas surpresas devessem ser abraçadas. O autocarro parou na sua paragem e Grace saiu para a fria noite de novembro. Amanhã ela encontraria Jonathan e Lily no parque. Amanhã ela daria mais um passo neste estranho novo capítulo da sua vida. Ela estava apavorada. Ela estava animada. Ela estava, apesar de tudo o que o bom senso lhe dizia para ir embora, comprometida em ver aonde isso a levaria. Porque, no final das contas, havia uma menina que precisava de algo que Grace aparentemente podia oferecer, mesmo que ela não entendesse completamente o que era. E havia um homem que amava a sua filha o suficiente para confiar o coração dela a uma estranha. Como Grace poderia dizer não a isso? Enquanto subia as escadas para o seu apartamento, o telemóvel de Grace vibrou mais uma vez. Uma mensagem com foto de Jonathan. Lily dormia na sua cama, abraçada a um coelho de peluche, com um sorriso tranquilo no seu rostinho. A mensagem anexada dizia, obrigado por isto para ela. Jay Grace guardou a foto, com um sorriso igual ao de Lily. De nada, sussurrou ela para o corredor vazio. Para vocês dois, mal posso esperar por amanhã. 3 semanas se passaram desde aquele primeiro almoço no Lincoln Park, e a vida de Grace se transformou de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. O que começou como encontros ocasionais tornou-se parte regular da sua rotina. Às terças e quintas-feiras à tarde, depois das aulas, Grace encontrava-se com Jonathan e Lily em vários locais de Chicago. No parque, em cafés adequados para crianças, no aquário, num sábado memorável. Cada vez, o rosto de Lily iluminava-se de pura alegria, e ela corria para os braços de Grace, chamando-a de mamã, com confiança crescente. E a cada vez, Grace sentia o seu coração expandir-se um pouco mais para acomodar esse amor inesperado. Ela estava sentada no seu apartamento numa manhã fria de dezembro, cercada por livros didáticos e trabalhos pela metade. Quando o seu telefone tocou, o nome de Jonathan apareceu na tela e Grace sorriu, apesar do cansaço. Bom dia, ela respondeu. Grace! A voz de Jonathan parecia tensa. Preciso perguntar uma coisa e preciso que seja completamente honesta comigo.
Grace sentou-se mais ereta, o seu sorriso desaparecendo. Claro, o que há de errado? Houve uma pausa preenchida pelo som da respiração medida de Jonathan. A sua avó já trabalhou no Hospital St. Catherine. A pergunta atingiu Grace como um golpe físico. O quê? Como é que tu... Sim, ela trabalhou. Ela foi enfermeira lá durante anos. Por quê? Outra pausa, mais longa desta vez. Podemos nos encontrar hoje, se possível? Há algo que preciso discutir contigo e prefiro fazê-lo pessoalmente. A mente de Grace disparou. Tenho aula até às 11 horas. Depois estou livre. Jonathan, estás a assustar-me. O que se passa? Explicarei tudo quando nos encontrarmos. Podes vir ao meu escritório? Mandarei um carro. Posso ir de autocarro. Por favor, Grace, deixa-me mandar um carro. Havia algo na voz dele que a fez concordar. Está bem, envie-me a morada por mensagem. 2 horas depois, Grace estava no banco de trás de um sedã de luxo, vendo o horizonte do centro de Chicago se aproximar. O motorista, Marcos, que se apresentou com um sorriso gentil, conduzia com facilidade pelo trânsito, enquanto Grace tentava acalmar os seus pensamentos acelerados. O Hospital St. Catherine era onde a sua avó tinha trabalhado durante a maior parte da sua carreira. Grace tinha vagas lembranças de visitá-la lá quando criança, do cheiro de antisséptico e das enfermeiras gentis que sempre tinham doces para ela. Mas o que isso tinha a ver com Jonathan e Lily? O carro parou em frente a um elegante edifício de vidro no coração do distrito financeiro. Marcos abriu a porta e a guiou pelo átrio até um elevador privado que exigia um cartão-chave. Subiram em silêncio, com o estômago de Grace revirando de ansiedade. O elevador abriu diretamente para uma área de recepção decorada com elegância discreta. Uma mulher na secretária sorriu calorosamente. Menina Miller, o Sr. Hale está à sua espera, por aqui. Grace seguiu-a por um corredor decorado com arte abstrata até chegarem a um conjunto de portas duplas. A recepcionista bateu uma vez e abriu-as. O escritório de Jonathan era enorme, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica da cidade, mas Grace mal reparou na decoração. A sua atenção estava fixa em Jonathan, que estava junto às janelas com um ar abatido, como se não dormisse há dias. Obrigado, Patricia, disse ele à recepcionista, que acenou com a cabeça e saiu, fechando as portas atrás de si. Por um momento, eles apenas se olharam. Grace nunca tinha visto Jonathan assim. A sua habitual compostura rachou, revelando algo cru e incerto por baixo. Onde está a Lily? Perguntou Grace. Com a esposa do Marcos, Helena. Ela às vezes me ajuda a cuidar das crianças. Jonathan afastou-se da janela, apontando para uma área de estar com sofás confortáveis. Por favor, sente-se. Grace sentou-se na ponta do sofá, com as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Jonathan sentou-se à sua frente, inclinando-se para a frente com os cotovelos apoiados nos joelhos. Tenho investigado uma coisa, começou ele. Ou melhor, pedi a alguém para investigar. Eu precisava entender por que Lily reagiu daquela maneira a você. Parecia muito imediato, muito certo para ser mera coincidência, e a voz de Grace saiu pouco acima de um sussurro. Jonathan pegou uma pasta da mesa de centro e a abriu. Grace viu documentos, fotos, papéis com aparência oficial com o timbre do hospital. A tua avó, Margaret Miller, trabalhou no Hospital St. Catharines de 1985 até se aposentar em 2020. Os dedos de Jonathan percorreram um documento. Ela foi a enfermeira-chefe da maternidade nos últimos 15 anos da sua carreira. Grace acenou com a cabeça lentamente. Sim, ela tinha muito orgulho disso. Adorava trabalhar com novas mães e bebés. Ela estava lá na noite em que Lily nasceu. Jonathan olhou para ela, seus olhos escuros intensos. Ela foi uma das enfermeiras presentes durante o parto. Grace prendeu a respiração. O quê? Pedi à minha equipa para obter os registros hospitalares. Foi preciso alguma persuasão e algumas manobras legais, mas conseguimos. A sua avó estava presente durante o nascimento de Lily. Ela ajudou durante as complicações. A voz dele falhou ligeiramente. Isso tirou a minha esposa de mim. Grace sentiu a sala girar. Agarrou-se à borda do sofá tentando processar essa informação. Não compreendo. A avó nunca mencionou isso. Ela nunca disse nada sobre mais nada. Jonathan tirou outro documento. 3 dias após o nascimento de Lily, depois que a minha esposa faleceu, a sua avó solicitou uma reunião privada comigo no hospital. Eu mal conseguia funcionar naquela época.
lidando com os preparativos do funeral e um recém-nascido que eu não tinha ideia de como cuidar. Não me lembro de muita coisa daqueles dias. Ele entregou a Grace um pedaço de papel, uma carta escrita em caligrafia cuidadosa que Grace reconheceu instantaneamente como a letra da sua avó. Os seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ela lia. Sr. Hale, estou a escrever para expressar as minhas mais sinceras condolências pela sua perda. O que aconteceu à sua esposa nunca deveria ter ocorrido, e quero que saiba que houve irregularidades naquela noite que me incomodaram muito. Documentei tudo e comuniquei as minhas preocupações à administração do hospital. A sua filha é linda e merece saber a verdade sobre a mãe um dia. Espero que encontre forças para ser o pai de que ela precisa. Vou reformar-me no final deste mês. Se precisar de discutir o que aconteceu naquela noite, não hesite em contactar-me. Com simpatia. Margaret Miller, enfermeira registrada. Grace olhou para Jonathan com lágrimas a correrem-lhe pelo rosto. Ela nunca me contou. Em todos os anos que se seguiram, ela nunca mencionou você, Lily ou qualquer coisa relacionada a isso. Eu nunca entrei em contato com ela, disse Jonathan baixinho. Eu estava lá afogado em tristeza e na nova paternidade. Afastei tudo que me lembrasse daquela noite. Quando consegui pensar com clareza novamente, anos se passaram. Ele fez uma pausa. Acho que ela queria proteger você. Ela já tinha se aposentado naquela época, e mencionar isso exigiria explicar coisas que provavelmente eram confidenciais. Que irregularidades? Perguntou Grace com a voz trêmula. Do que é que ela estava a falar? Jonathan levantou-se e voltou para a janela, com os ombros tensos. É isso que estou a tentar descobrir. A administração do hospital na altura descartou as preocupações dela como uma reação traumática de uma enfermeira que tinha testemunhado um evento trágico. Mas, ao ler esta carta agora, com tudo o que aconteceu, ele virou-se para ela. Grace, acho que a tua avó viu algo naquela noite. Algo errado. Grace ficou de pé com as pernas trêmulas. Estás a dizer, estás a sugerir que o que aconteceu à tua esposa não foi natural? Estou a dizer que não sei. A voz de Jonathan estava tensa. E preciso descobrir, pelo bem da Lily, pela verdade. Grace atravessou a sala e parou a alguns metros dele. Jonathan, isso é muito importante. Se realmente havia algo errado, se alguém... Ela não conseguiu terminar a frase. Eu sei. Ele olhou para ela com olhos cheios de dor e determinação. Mas há algo em que não consigo parar de pensar. A Lily reconheceu algo em ti. Algo que a fez sentir-se segura. Que a fez chamar-te de mamã na hora. E se, de alguma forma, ela se lembrasse da tua avó? A mulher que estava lá quando ela nasceu, que tentou proteger a mãe dela? Isso não é possível, Grace sussurrou. Ela era um recém-nascido. Os bebés não retêm memórias dessa idade. Conscientemente não. Mas há estudos sobre memória celular, sobre como traumas e conforto podem deixar impressões que duram a vida toda. Jonathan aproximou-se dela. E se a Lily sentiu algo em ti? Talvez um cheiro, talvez algo na forma como asseguravas que a lembrasse da tua avó, de alguém que tentou ajudar. Grace envolveu os braços à volta de si mesma. Isto é demais. Preciso pensar. Eu sei. E sinto muito por sobrecarregar-te com isso. Mas tu mereces saber a verdade sobre o envolvimento da tua avó. E Jonathan hesitou. A outra coisa. Alguém tem nos vigiado. O sangue de Grace gelou. O quê? Notei o mesmo carro a seguir-nos várias vezes na semana passada. Motoristas diferentes, mas o mesmo veículo. Alguém está interessado na minha ligação contigo, o que significa que podem estar interessados no que a tua avó sabia. Achas que estou em perigo? A voz de Grace saiu mais alta do que ela pretendia. Acho que todos podemos estar. Jonathan aproximou-se, perto o suficiente para que Grace pudesse ver a preocupação estampada em suas feições. Aumentei a segurança. Marcus tem estado de olho em ti, embora tu provavelmente não tenhas percebido. Não vou deixar ninguém magoar-te, Grace. Prometo. Grace olhou para ele. Este homem que entrou na sua vida tão inesperadamente e virou tudo de cabeça para baixo. Por que estás a contar-me tudo isto? Podias simplesmente ter me mandado embora, mantido-me fora do que quer que seja isto. Porque já fazes parte disso, disse Jonathan simplesmente. E porque ele parou parecendo lutar com algo interno. Porque nas últimas semanas tornaste-te importante para nós. Para Lily, sim,
mas também para mim. Não consigo imaginar mais as nossas vidas sem ti. O coração de Grace batia forte no peito. O ar entre eles parecia carregado, pesado com sentimentos não expressos. Ela tinha se esforçado tanto para não reconhecer os seus sentimentos crescentes por Jonathan, dizendo a si mesma que era apenas pela Lily, apenas para ajudar uma criança necessitada. Mas isso era uma mentira, e ambos sabiam disso. Também me importo contigo, admitiu Grace baixinho. Com vocês os dois, mais do que provavelmente deveria. Jonathan estendeu a mão lentamente, dando-lhe tempo para se afastar, se quisesse. Quando ela não se moveu, ele gentilmente segurou o rosto dela com as mãos. Não há deveria no que sentimos, apenas o que é. Isto é complicado. Grace suspirou. Tudo que vale a pena ter é complicado. Ele inclinou-se lentamente, os seus olhos procurando a permissão dela. Grace ficou na ponta dos pés para encontrá-lo no meio do caminho, e os seus lábios se encontraram num beijo que parecia voltar para casa e pular de um penhasco ao mesmo tempo. Foi terno e desesperado, doce e intenso. As mãos de Grace agarraram os ombros dele, enquanto os braços dele envolviam a cintura dela, puxando-a para perto. Naquele momento, todo o medo e confusão desapareceram, deixando apenas a certeza dessa conexão entre eles. Quando finalmente se separaram, ambos respirando pesadamente, Jonathan descansou a testa contra a dela. Vamos descobrir isso, disse ele suavemente. O que quer que tenha acontecido com a minha esposa, o que quer que a tua avó soubesse, quem quer que esteja a observar-nos, vamos enfrentar isso juntos. Juntos, Grace repetiu. A palavra soou como uma promessa. Uma batida na porta fez com que se afastassem. A voz de Patrícia se fez ouvir. Sr. Hale, desculpe interromper, mas Marcus acabou de ligar. Ele diz que é urgente. A expressão de Jonathan imediatamente mudou para uma preocupação alerta. Ele atravessou a sala até a sua secretária e pegou o telefone. Marcus, Grace observou enquanto o rosto dele empalidecia. Quando ela ficará bem? Estou a caminho. 5 minutos. Ele desligou e olhou para Grace. Alguém tentou se aproximar de Lily no parque. Marcus interveio antes que algo acontecesse, mas a sua voz estava tensa, com medo mal controlado. Precisamos de ir agora. Eles correram para o elevador. A mente de Grace estava a girar. Isto era real. O perigo não era mais teórico. Alguém estava realmente a persegui-los. No carro, acelerando pelo trânsito de Chicago, Jonathan segurou a mão de Grace com força. Vou levar a Lily para um local seguro, onde sei que ela estará protegida. Onde? Perguntou Grace. A minha família tem uma propriedade fora da cidade, privada, fechada, com segurança total. Vou levá-la para lá esta noite. Ele olhou para Grace. Quero que venha conosco. Jonathan, tenho aulas, trabalho. Sei o que estou a pedir, mas Grace, se alguém está a ligá-la a isto, ao que quer que a sua avó soubesse, então você também pode não estar segura. O seu aperto na mão dela apertou-se. Por favor, pelo menos por alguns dias. Teme eu descobrir o que está a acontecer e neutralizar a ameaça. Grace pensou no seu pequeno apartamento, na sua vida rotineira, nos seus planos cuidadosamente traçados. Então pensou no sorriso de Lily, na menina que a chamava de mamã, nos braços de Jonathan à sua volta e na promessa de ficarem juntos. Está bem, disse ela. Eu vou com vocês. O alívio inundou o rosto de Jonathan. Obrigado. Chegaram ao parque e encontraram Marcus em posição protetora perto de um banco, onde Helena estava sentada com Lily. A menina parecia abalada, mas ilesa, segurando com força o seu coelho de peluche. No momento em que Lily viu Grace, começou a chorar e estendeu os braços para ela. Mamã, mamã com medo. Grace pegou-a no colo, segurando-a com força, enquanto Lily soluçava contra o seu ombro. Está tudo bem, querida. Eu estou aqui, está segura. Por cima da cabeça de Lily, Grace encontrou os olhos de Jonathan. Viu a determinação neles, a proteção feroz de um pai que faria qualquer coisa para manter a sua filha segura. E sabia que, independentemente do que viesse a seguir, independentemente das verdades que descobrissem sobre o passado, eles enfrentariam tudo juntos. Por Lily, um pelo outro, pela família que estavam a formar, contra todas as adversidades e diante de um perigo que nenhum deles compreendia totalmente ainda. A verdade estava a chegar,
estivessem eles preparados ou não. E com ela, a oportunidade de justiça, cura e um futuro que nenhum deles poderia ter previsto. A propriedade da família Hale ficava a 65 Coast de Chicago, rodeada por árvores cobertas de neve e protegida por portões que pareciam mais adequados para uma fortaleza do que para uma casa. Grace encostou o rosto à janela enquanto o carro subia a entrada, contemplando a vasta propriedade que seria o seu refúgio. É lindo, sussurrou ela. Jonathan, segurando um lírio adormecido, conseguiu esboçar um pequeno sorriso. O meu avô construiu-a na década de 1950. Eu cresci passando os verões aqui. Uma mulher na casa dos 60 anos, com olhos gentis e cabelos grisalhos, esperava na entrada. Jonathan, querido, disse ela calorosamente. Há quanto tempo? Catherine, esta é a Grace Miller. Grace. A Catherine Walsh gere esta propriedade há 30 anos. O olhar perspicaz da Catherine voltou-se para a Grace. Então esta é a jovem de quem tanto ouvimos falar. É um prazer, querida. No interior, a casa parecia um verdadeiro lar. Pisos de madeira, móveis confortáveis, fotos de família de várias gerações. Catherine mostrou-lhes os quartos, colocando Grace ao lado do quarto de bebê, onde Lily dormiria. Naquela noite, depois de colocar Lily na cama, Jonathan encontrou Grace no quarto dela. Queria ter a certeza de que tinha tudo o que precisava. Estou bem, este quarto é lindo. Ele sentou-se na poltrona perto da janela, parecendo incerto. Grace, desculpe por arrastá-la para esta situação. Não me arrastou para lugar nenhum. Eu escolhi vir. Grace aproximou-se. Confio em si e seja o que for que haja entre nós, quero ver onde isso vai dar. A expressão de Jonathan suavizou-se. Quando isto começou, disse a mim mesmo que era apenas por causa da Lily. Mas isso era uma mentira na qual deixei de acreditar há semanas. Quando é que soube? Grace perguntou baixinho. Naquele dia no aquário. Ao ver-te a ti e a Lily a olhar para as baleias beluga, olhaste para mim e sorriste. E pensei que era assim que a nossa vida poderia ser. Nós os três juntos. Grace sentiu lágrimas nos olhos. Eu soube no parque. Na segunda vez que nos encontramos, a Lily adormeceu nos meus braços e percebi que queria fazer parte do teu futuro. Jonathan ajoelhou-se ao lado da cadeira dela. Grace, preciso que compreendas o que significa estar comigo. A minha vida não é normal. Há partes do meu negócio que existem em áreas cinzentas. Tenho pessoas que usariam qualquer pessoa de quem eu gosto contra mim. Estás a tentar dissuadir-me? Estou a tentar ser honesto. Mereces alguém cuja vida seja simples. Grace tocou o rosto dele. Jonathan Hale, tenho 3 empregos enquanto estudo. A minha vida nunca foi simples. Não quero simplicidade. Quero algo real. E isto é a coisa mais real que senti em anos. Ele beijou-a então com suavidade e cheio de promessas. Vamos resolver isto juntos. Nos 3 dias seguintes, viveram numa estranha bolha. Grace ajudava a cozinhar, brincava com Lily na neve, passava as noites com Jonathan, aproximando-se a cada momento partilhado. No 4º dia, Marcus chegou com notícias. 3 enfermeiras do hospital St. Catherine concordaram em encontrar-se. As que estavam de plantão na noite em que Lily nasceu. Num pequeno café suburbano, as mulheres pareciam nervosas, mas determinadas. Patrícia, a primeira a falar, disse: Ficamos caladas durante 2 anos porque estávamos com medo. Mas quando soubemos que era a neta de Margaret Miller a perguntar, a sua avó tentou fazer a coisa certa. O que aconteceu naquela noite? A voz de Jonathan estava tensa. Janet tirou um caderno gasto. Eu mantive notas. O parto de Caroline Hale estava a decorrer normalmente. Então, o Dr. Stevens administrou algo incomum. Margaret questionou, mas foi ignorada. Em 20 minutos, Caroline começou a mostrar sinais de grande sofrimento. Margaret tinha a certeza de que era uma reação ao que quer que o Dr. Stevens lhe tivesse dado. Patrícia continuou. Mas Margaret salvou Lily. Ela a pegou no momento em que nasceu. Levou-a para a equipa neonatal enquanto tentávamos salvar Caroline. O rosto de Jonathan empalideceu. Por que alguém faria isso? Patricia e Janet trocaram olhares. Havia rumores de que o Dr. Stevens tinha sérios problemas financeiros e que alguém se ofereceu para resolvê-los em troca de... Ela não conseguiu terminar. Grace segurou a mão de Jonathan debaixo da mesa quando ambos compreenderam. Marcus perguntou, tem alguma prova? Os registros do hospital foram alterados.
Margaret tentou guardar cópias, mas elas desapareceram. Só temos as nossas memórias nestas notas. No carro, depois disso, a compostura de Jonathan desmoronou-se. Alguém pagou para eliminar a Caroline e eu nunca soube. Durante 2 anos pensei que fosse apenas uma tragédia. A Grace abraçou-o enquanto os ombros dele tremiam. Agora sabemos, e vamos descobrir quem fez isto. O Marcus limpou a garganta. Chefe, o nosso investigador descobriu algo. Um negócio que correu mal 6 meses antes da Lily nascer. O projeto Riverside. A empresa da família de Caroline era a principal promotora. Quando fracassou, vários investidores perderam milhões. Jonathan olhou para cima, mas Caroline não estava diretamente envolvida. Não, mas ela era a herdeira. Se algo acontecesse com ela antes que ela pudesse herdar, os ativos seriam liquidados. Os investidores poderiam recuperar as suas perdas. Grace sentiu um frio. Alguém a prejudicou por dinheiro. As pessoas já fizeram pior por menos, disse Marcus com severidade. O confronto aconteceu 3 dias depois. Grace estava no jardim com Lily quando um SUV preto bateu nos portões da propriedade. Marcus imediatamente se posicionou de forma protetora quando 3 homens saíram do carro. Não estamos aqui para causar problemas, disse um deles, com as mãos levantadas. Precisamos falar com o Sr. Hale. É sobre a sua esposa. Jonathan apareceu, com o rosto uma máscara de fúria controlada. Vocês têm 30 segundos para se explicar. Meu nome é Richard Thornton. Eu era um investidor no projeto Riverside. Acho que precisamos de falar sobre o que realmente aconteceu a Caroline Hale. Tenho informações sobre quem ordenou isso. Após negociações tensas, Thornton entrou com os seus advogados. Catherine levou Grace e Lily para o andar de cima enquanto os homens conversavam. 2 horas se passaram antes de Marcus vir buscar Grace. No escritório, Jonathan parecia ter envelhecido em uma década. Foi Victor Reeves, disse Jonathan, com voz vazia. O próprio padrinho de Caroline. Ele perdeu quase tudo no projeto Riverside. Pagou $500 mil ao Dr. Stevens para garantir que a Caroline não sobrevivesse ao parto. Tens provas? O Thornton trouxe tudo. Registros financeiros, conversas gravadas, documentação. Os meus advogados acham que é suficiente. Jonathan olhou para cima, com lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Apanhamo-lo, Grace, o homem que nos tirou a Caroline. Grace ajoelhou-se ao lado dele. A tua avó ficaria orgulhosa. Jonathan afastou-se para olhar para ela. Eu amo-te, Grace Miller. Eu deveria ter dito isso antes. Eu amo-te pela tua força, pela tua recusa em desistir quando as coisas ficaram difíceis. Eu também te amo. Tu e a Lily, vocês são a minha família agora. Então oficialize isso. Jonathan abriu uma pequena caixa, revelando um anel simples e elegante. Grace Elizabeth Miller, tu casas comigo. Tu serás minha esposa e mãe da Lily. Sim, Grace riu entre lágrimas. Sim para tudo. Mamã, papá. Lily apareceu na porta, tendo escapado de Catherine. Ela olhou para os dois e sorriu radiantemente. Mamã, fica. Grace ajoelhou-se e abriu os braços. Mamã vai ficar para sempre, querida. Lily correu para os seus braços e puxou Jonathan para o abraço. Os 3 ficaram assim, uma família forjada pela escolha, pelo amor e pela coragem. 6 meses depois, o pequeno casamento aconteceu no jardim da propriedade, numa manhã perfeita de junho. Grace usava um vestido branco simples. Lily, em roxo, espalhava pétalas de rosa com intensa concentração. Quando Jonathan colocou a aliança no dedo de Grace, ela pensou na incrível jornada que os trouxera até ali. Victor Reeves aguardava julgamento. O nome da sua avó fora limpo. Eles tinham tudo. Eu os declaro marido e mulher, disse o oficiante. Pode beijar a noiva. Jonathan segurou o rosto de Grace. Olá, Sra. Hale. Olá, Sr. Hale, sussurrou Grace em resposta. O beijo deles foi doce e cheio de promessas. Enquanto caminhavam pelo corredor com Lily entre eles, Grace avistou uma foto emoldurada, sua avó em seu uniforme de enfermeira, com os olhos brilhando de sabedoria. Obrigada, avó. Mais tarde, ao pôr do sol, Jonathan encontrou Grace na beira do jardim. Penny, pelos seus pensamentos, Sra. Hale, só estou a pensar em quanto mudou desde aquela noite de novembro, quando a Lily disse a sua primeira palavra. Arrepende-se de alguma coisa? Grace virou-se nos seus braços. Não me arrependo de nenhum momento. Esta vida é grande e complicada e, às vezes, assustadora, mas também é cheia de amor, propósito e alegria.
Não a trocaria por nada. Mamã, papá, venham ver! Lily apontou para as primeiras estrelas que apareciam. Eles ficaram de cada lado da filha, cada um segurando uma mãozinha. Faça um desejo, disse Lily fechando os olhos. Grace olhou para Jonathan por cima da cabeça de Lily e viu sua própria satisfação refletida na expressão dele. O que mais eles poderiam desejar? Eles tinham um ao outro. Tinham a verdade. Tinham justiça. Tinham um futuro cheio de possibilidades. Tinham tudo. Às vezes, as melhores histórias não seguem o roteiro que escrevemos para nós mesmos. Às vezes, elas são escritas por uma criança de 2 anos que aponta para um estranho e diz: Mamãe. Às vezes, elas são escritas pelo amor que nos encontra quando menos esperamos. E às vezes, se tivermos muita sorte, essas histórias têm finais felizes. Essa era a história deles.